Capítulo 1172. Klein ficou olhando para o pergaminho à sua frente por um longo tempo, sem se mover. Depois de um tempo, bateu suavemente na borda da longa mesa manchada, fazendo com que todos os itens que ele conjurou desaparecessem. Ele convocou seu relógio de bolso dourado e abriu-o para dar uma olhada. Ele enviou uma mensagem para o jovem Sol, informando-o para se preparar para participar da reunião de tarô. Cerca de 1000 batimentos cardíacos depois, raios de luz vermelho escuros subiram dos dois lados da longa mesa de bronze, condensando-se em diferentes figuras em diferentes cadeiras de encosto alto. Sem qualquer intervalo de tempo, todos os membros do clube de tarô olharam para a figura sentada bem no final, envolta em uma névoa cinza. Vendo que o senhor louco não estava usando monóculo, Leonard soltou um suspiro de alívio interiormente. Então, ele se virou e olhou para o fundo da mesa comprida e manchada para confirmar a situação do mundo Klein Moret. Semelhante a ele, Ketoa, Audrey e Force instintivamente voltaram sua atenção para o mundo German Sparrow depois de ver o senhor louco. Uma delas sabia que o mundo estava em uma situação perigosa e só poderia buscar as bênçãos do senhor louco. Outra não recebeu nenhuma resposta por 2 dias, e suspeitava que German Sparrow estava realmente envolvido no assunto relacionado a George III, com algo definitivamente acontecendo durante esse período. A última sabia que o assunto de George III era extremamente arriscado e estava um pouco preocupado com a possibilidade de o Senhor Mundo sofrer ferimentos graves. Vendo que o mundo German Sparrow estava perfeitamente bem, sem qualquer anormalidade, Audrey retraiu o olhar, fez uma reverência e curvou-se em direção ao final da longa mesa de bronze. Boa tarde, senhor louco tio. Com a situação mundial se tornando ainda mais caótica, ela se sentiu um pouco confortada pelo fato de o clube do tarô ainda poder manter seu estado original. Isso melhorou significativamente seu humor. Depois que os membros do clube de tarô se curvaram sob a liderança da senhorita Justiça, o louco Klein assentiu levemente, indicando para todos se sentarem. Então, ele examinou lentamente a área e sorriu. Parece que todos vocês estavam muito preocupados se a reunião de tarô de hoje continuaria normalmente. Ao ouvir isso, os batimentos cardíacos de Alger aceleraram quando ouviu sons de batidas. Sem dúvida, ele acreditava que o senhor louco estava se referindo a ele e lhe dando uma punição gentil. Em outras palavras, ele lhe deu a chance de se arrepender. Alger abaixou a cabeça e disse com voz trêmula: não éramos piedosos o suficiente e pensamos demais. Por que o senhor enforcado está se desculpando em meu nome? Force, que havia instruído Shio a perguntar ao senhor louco se a reunião de tarô prosseguiria conforme programado, ficou atordoada por um momento antes de desistir de pensar. Ela então se virou para o final da longa mesa de bronze e abaixou a cabeça. Ela repetiu: não éramos piedosos o suficiente e pensamos demais. Então eu não fui o único que rezou para o senhor louco nos últimos dias. O senhor enforcado afirma ter pensado demais nas coisas porque havia a possibilidade da reunião de tarô ser cancelada, fazendo com que ele tivesse algumas especulações desnecessárias? Mas Force não deveria ter pensado nisso. Audrey olhou para o outro lado da mesa e depois para os lados, sentindo-se iluminada. O louco assentiu e olhou em volta novamente. Tal preocupação é considerada normal. Ele riu e suspirou. Recentemente usei o corpo do mundo para brincar com Amon na terra abandonada dos deuses. Felizmente, não tivemos que pular esta reunião de tarô. Tudo o que ele disse era verdade, mas o que os outros decifrariam a partir dessa informação estava definitivamente longe da situação real. E desta forma, mesmo que a notícia de que o mundo German Sparrow fosse igual ao louco fosse divulgada,
Os membros do clube de tarô apenas zombariam em seus corações de que Amon estava tentando seus truques enganosos novamente. Ter um período de tempo em que o mundo era igual ao louco não significa necessariamente que o mundo foi sempre igual ao louco. Uma parte da verdade também era mentira. Jogar um jogo com Amon. O palpite do velho estava certo. O senhor louco estava usando Klein deliberadamente para atrair o blasfemador Amon. Pelo que parece, ele obteve um resultado bastante satisfatório, permitindo que Amon sofresse uma perda terrível. Leonard, que há muito vinha fazendo especulações, sentiu que isso era completamente alinhado com suas expectativas e não duvidou em nada das palavras do senhor louco. O senhor louco não respondeu por 15 minutos porque estava em um momento crítico lutando contra Amon. Ele já se recuperou para tal estado? Audrey ficou agradavelmente surpresa e chocada ao ouvir isso. Por alguma razão, sentiu um forte senso de honra. Alger também percebeu pelas palavras do senhor louco que ele havia dado mais um passo em direção à sua recuperação. Ele foi realmente capaz de manter a vantagem contra um rei dos anjos. Isso o deixou ainda mais frustrado consigo mesmo por ter dúvidas e testar o louco. O senhor louco havia sugerido antecipadamente que a reunião de tarô poderia ser cancelada porque havia previsto há muito tempo que haveria um conflito entre ele e Amon. Na verdade, é até possível que tenha tomado a iniciativa de criar este conflito armando uma armadilha para Amon. Alger instantaneamente fez muitas conexões e sentiu que não havia como esconder seus pensamentos diante de uma existência de tão alto nível. Ele se alertou mais uma vez: não posso fazer essas coisas de novo. Então o Senhor Mundo não forneceu nenhuma resposta porque seu corpo estava sendo usado pelo Senhor Louco para resistir a Amon. Aquele rei dos anjos, Amon, é verdadeiramente poderoso. O Senhor Louco realmente precisava agir pessoalmente. Force e Shio trocaram olhares, não tendo mais dúvidas sobre suas perguntas anteriores. Ketoa entendeu aproximadamente a razão pela qual o mundo havia desaparecido. Ela também adivinhou que a mensageira que tinha vínculos contratuais com o mundo provavelmente não seria capaz de entrar na terra abandonada dos deuses. Ao mesmo tempo, ficou surpresa com a aparição de um rei dos anjos aparecendo no palco nos tempos atuais. Ela sentiu que este era um dos sinais do Apocalipse. Enlil não estava ciente do que aconteceu recentemente. Apenas olhou para todos com um olhar um tanto vazio. Por alguma razão desconcertante, sentiu que estava trancado atrás do portão Chanes há muito mais de 1 ou 2 semanas. Talvez tenha se passado 1 ou 2 meses, a tal ponto que ele sentiu que não tinha mais noção da situação atual. O Senhor Mundo chegou à terra abandonada dos deuses. Será que o Senhor Louco usou seu corpo para travar uma batalha com aquele aterrorizante Amon? Derek primeiro ficou alarmado antes de sentir uma forte sensação de alegria. Isso significava que a próxima exploração da Cidade de Prata receberia uma ajuda tremenda. Ele imediatamente olhou para o final da longa mesa de bronze e deixou escapar: Honorável Senhor Louco, o chefe deseja receber suas bênçãos para um ritual. Você concorda com tal pedido? Tendo aprendido isso há muito tempo por meio de suas orações, Klein assentiu levemente e disse: claro. Depois de receber sua promessa, Derek não pôde deixar de sorrir. Por um momento, não soube como expressar sua gratidão. 2 segundos depois, ele abaixou a cabeça e disse em voz alta: minha fé reside apenas no Senhor Louco. O louco assentiu e virou-se para olhar para a Madame Eremita. Ele disse calorosamente: que perguntas você tem desta vez? A rainha não disse nada em sua carta. Ketoa ficou surpresa quando decidiu primeiro perguntar algo que ela queria saber. Afinal, ainda poderia fazer várias perguntas. Ela deliberou por 2 segundos antes de dizer: Honorável Senhor Louco,
Qual é a verdade por trás da morte de George III? No momento em que a eremita disse isso, a justiça Audrey e companhia imediatamente concentraram sua atenção. Isso era exatamente o que eles queriam saber. Entre eles, o estrela Leonard tinha um certo nível de compreensão sobre o assunto. Ele estava mais preocupado com a razão mais profunda por trás desse incidente. E entre os membros do Clube do Tarô, o único que ficou mais confuso com a situação foi Enlin. Sua mente estava cheia de pensamentos como: o que? E o que aconteceu? Ele nem tinha lido os jornais recentemente, então não sabia que o rei George III havia sido assassinado. Quanto ao Sol, embora não tivesse certeza do motivo pelo qual George III morreu sem motivo, não se importou nem um pouco. O louco Klein sorriu e disse calmamente: George III queria se tornar o imperador das trevas. E por esta razão, desenterrou as ruínas de Tudor, se envolveu no tráfico humano e criou a grande poluição de Backlund. Ele iniciou uma guerra, permitindo que os dirigíveis Fezak bombardeassem Backlund. Infelizmente, ele falhou no ritual final, e o mausoléu secreto que ele precisava para o ritual foi destruído. Ele descreveu brevemente todo o incidente no tom mais calmo que conseguiu, sem mencionar o que havia feito. Seria indigno do Senhor Louco explicar a situação por sua própria vontade. A grande poluição de Backlund. O ataque de dirigível. Tudo isso foi feito por George III para se tornar um deus? Os olhos de Audrey se arregalaram quando ela imediatamente se lembrou das duas coisas que havia experimentado antes. De repente, entendeu por que o mundo German Sparrow queria impedir que George III se tornasse um deus. Ela sabia que ele era um cavalheiro gentil e bondoso, e definitivamente não permitiria que o culpado por trás desses dois casos trágicos ficasse impune. Se fosse eu, também teria pensado em fazê-lo, mas hesitaria e seria impedido pela possibilidade de maus desenvolvimentos. Quanto ao Senhor Mundo, ele é firme e decidido. Este é um assunto que envolve as divindades. Sim, também deveria haver a vontade do Senhor Louco neste assunto. Audrey olhou para o mundo German Sparrow, que estava sentado em silêncio do outro lado da mesa longa e manchada. Ela assentiu levemente para expressar sua concordância. Imperador das Trevas. George III desejava se tornar um deus? Sim, o Senhor Louco tem a carta da blasfêmia do Imperador das Trevas. German Sparrow estava investigando anteriormente a questão da grande poluição e do tráfico de seres humanos. Na verdade, todos estes estão interligados. Na verdade, havia um grande segredo escondido por trás disso. Pelo que parece, o objetivo do Senhor Louco foi alcançado. Seu plano deu certo. Portanto, ele deu mais um passo em direção à sua recuperação. Ele agora pode enfrentar um rei dos anjos de frente. Quanto mais Auger pensava sobre isso, mais medroso e espirituoso ficava. Ele sentiu que, apesar de saber de algumas pistas com antecedência, desconhecia completamente a situação do Senhor Louco. Em meio ao choque vivido por Leonard, Force e os demais membros do clube de tarô, Ketoa, que já tinha uma premonição, reprimiu suas emoções e decidiu fazer outra pergunta. Honorável Senhor Louco, qual é a atitude das 7 divindades em relação a este assunto? Ponto.